Senhor, como eu te amo, Pai. Senhor, como eu te quero, como eu preciso de Ti. E quando eu digo isso ao Senhor, eu sinto que Deus me fortalece. De repente, tudo que você precisa nesta manhã é sentir essa força de Deus na tua vida. Eu quero te ensinar esse segredo. Eu quero compartilhar esse segredo com você. Meu, que todas as manhãs, tardes e noites, que muitas vezes eu não sei o que dizer a Deus, eu digo, Senhor, eu te amo. Eu digo, Senhor, eu te quero. Eu sinto a visitação do Pai sobre o meu corpo, sobre todo o meu ser. Eu sinto que Ele me fortalece. Oh, aleluia. E louvando isso, eu sinto a presença de Deus novamente me fortalecendo, renovando o meu ser. E eu creio que Ele pode e está fazendo o mesmo na tua vida agora. Santo é o teu nome, Pai. Não há outro como tu, Senhor. Quantos e quantos, Pai, precisam conhecer este amor, e nós temos esse privilégio, essa oportunidade. Meu Senhor, eu te amo, Senhor, eu te quero, tu és o nosso único Deus. Diga, tu és o meu
E abra Isaías 64, por favor, queridos. Vamos adorar ao Senhor com um cântico novo, nosso último louvor hoje. E nós vamos cantar a palavra de Deus agora. Amém, queridos? Não que os outros não tenham a palavra assim, mas nós vamos ler e cantar exatamente como está na palavra do Senhor. Bendito o nosso Deus, aleluia. Todos acharam Isaías 64? O verso 4. Algumas versões de repente se alternam, mas o verso 4 diz assim: ninguém jamais ouviu, e nem ouvido algum percebeu, algum olho viu outro Deus além de ti. Tu trabalhas para quem espera em ti. Amém? Tu trabalhas para quem espera em ti. E este louvor, ele fala assim, que desde a antiguidade jamais se viu, se ouviu falar de um Deus além de ti. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Nós vamos louvar nesta manhã essas palavras, queridos, que o que Deus tem para a nossa vida, nem o olho viu, não chegou aos nossos ouvidos ainda, mas Deus está trabalhando. Amém? Deus está operando na vida daqueles que esperam nele. Bendito seja o nome do Senhor. Você espera em Deus, tem esperado no Senhor? Há uma esperança, querido, que todo coração cristão tem que ansiar pelo regresso do nosso Senhor, pela volta do Senhor. Aleluia. E em nome de Yeshua, queridos, que isso queime no teu coração cada dia mais e mais e mais e mais. Vamos adorar ao nosso Deus nessa manhã. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Pai. Ainda não se ouviu, não. Desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu de Deus.
creia nos teus sinais, porque Ele é fiel. Amém? Ele é fiel. Ele trabalha por aqueles que Ele espera. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. Entregamos, ó Pai. Entregamos, Senhor, este dia, este momento a Ti, na nossa vida, Pai. E declaramos, Senhor, o quanto nós esperamos com confiança em Ti, Pai. Não há nada, Senhor. Não há circunstância, não há, Senhor, dificuldade que pode paralisar o homem e a mulher de Deus. Aqueles que esperam em Ti renovarão as suas forças, subirão, Pai, como águias, e esses contemplarão, Pai, a glória do Senhor, e esses contemplarão a glória do Senhor. Aleluia. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Amém? Aleluia. Queridos, essa semana nós tivemos algo muito especial ocorrendo na nação de Israel. Israel completando 70 anos da sua independência. Amém? Essa semana, quinta para sexta-feira, especificamente, Israel esteve celebrando 70 anos de independência. Pouco tempo, né, queridos? 70 anos é pouquinho, né? Louvado seja Deus. Eu vou passar um vídeo. Nós vamos passar um vídeo. E esse vídeo é muito interessante porque ele conta toda a trajetória do povo de Deus. Eu creio que esse vídeo ele pode fortalecer um pouco mais a tua fé, a tua confiança em Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu acender esse daqui. Glória a Deus. Gilmar, apaga a música lá, fica melhor para assistir. Glória a Deus. Eles vão preparar para nós ali. Oração. Isso, solta para nós, vê o áudio como está. Ligar o áudio lá, já lá embaixo. Isso. Aí volta no início, tá? Esta é a história do povo judeu em sua terra. Começamos no período do último reinado judaico independente. Por mais de 1000 anos, o povo judeu viveu na terra de Israel, liderado por seus próprios reis. O rei Davi fez de Jerusalém a sua capital há mais de 3000 anos. 1 Crônicas, capítulo 14. Quantos esperam em Deus milagres para a sua vida? Promessas. Amém? Para todos aqueles que esperam de Deus sinais, milagres, promessas que se cumpram na tua vida, nós precisamos estar atentos aos sinais. Amém, queridos? Aos sinais. Esse vídeo que nós estivemos aí analisando, olha que curioso, eu estive vendo as datas ali. Israel voltou para o seu povo para a sua terra em 1917. Começaram a se estabelecer e se preparar para se estabelecer como nação. Só que isso foi acontecer somente em 1948, muito tempo depois, mas eles permaneceram crendo em Deus. Amém? Quando no vídeo fala deles estarem praticando o judaísmo, é praticando as escrituras, a palavra de Deus. Amém? A mesma coisa que nós temos acesso. Então eles têm um zelo, até os dias de hoje, um zelo muito
grande pela palavra de Deus, né, e pelo cumprimento da palavra do Senhor. E eles permaneceram firmados numa promessa. E lá na minha escola de hebraico, ali também é um centro cultural. E eles falaram algo que me chamou a atenção. Quando os árabes dividiram, foram forçados a dividir a terra, a parte que eles deram para os judeus, 65% era de terra improdutiva, terra que não prestava para nada. Então 35% apenas de uma terra boa, e mesmo assim Israel conseguiu se reerguer. Daquilo que era improdutivo, Deus colocou a mão e passou a tornar produtivo. Israel tem uma das tecnologias, queridos, mais famosas do mundo de irrigação. Alguém já ouviu falar disso? Israel, na terra seca, eles elaboraram a irrigação por gotas, onde eles estendiam como que imensas mangueiras na terra seca, e aquelas mangueiras, eles iam na terra seca, cavavam e colocavam ali a semente, e essas mangueiras imensas, eles perfuravam essas mangueiras para que elas ficassem gotejando ali na semente, para que a semente pudesse gerar. E aquilo que era impróprio, infértil, aquela terra seca, passou a gerar. Milagrosamente, o que era improdutivo passou a ser produtivo. Isso tudo porque Deus foi dando a instrução ao seu povo. E o povo observando e fazendo aquilo que Deus tocava no coração deles. Então, em 1948, Israel se tornou uma nação. E um outro ponto que me chamou muita atenção, que Israel vencia guerras, queridos, de muitas vezes 5, 6, 7 exércitos se levantarem contra ele. Isso aí me lembra de Josafá. Lembram da passagem de Josafá? Quando ele estende os olhos, levanta os olhos para Deus e diz: Senhor, vem contra nós 3 grandes exércitos, e nós somos tão pequenos, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados para Ti. A nossa confiança está em Ti. E a palavra do Senhor diz que Josafá, eles foram louvando, adorando ao santo Deus, e o Senhor colocou emboscadas no meio dos seus inimigos, e ali eles encontraram, senão cadáveres. Todos os exércitos, 3 grandes exércitos que veio contra Josafá e o povo de Deus, foram derrotados. Então, o mesmo Deus permanece até os dias de hoje. Israel lutou por muitas vezes contra grandes exércitos, até 7, e mesmo sendo uma nação pequenininha, o Senhor dava condições para eles vencerem. Amém? Aleluia. Então, por maior que sejam as lutas da nossa vida, saibamos que Deus é conosco. Vamos ler lá então em 1 Crônicas capítulo 14. Eu falei já, essa é a terceira vez que eu estou mencionando sobre 1 Crônicas 14. Nós falamos na quarta, demos um pouco mais, falamos na quarta, foi isso? Na quarta, na sexta, acredito que falamos um pouquinho, e hoje, domingo, nós vamos ressaltar um ponto, e eu quero falar sobre a importância de dar atenção às pequenas coisas. Versículo 8 em diante. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, todos eles foram procurar Davi. Ao ouvir isso, Davi atacou-os. Então os filisteus espalharam-se sobre o vale de Refaim, e Davi consultou a Deus, perguntando: Devo atacar os filisteus? Tu os darás em minhas mãos? Adonai respondeu a Davi: Ataque-os, eu os entregarei em suas mãos. Então eles foram até Baal-Petzarim, e Davi os derrotou ali. Davi disse: Deus tem destruído completamente meus inimigos pelo meu poder, através de mim, como um rio que rompe suas margens. E por isso eles chamaram aquele local de Baal-Petzarim, o Senhor destrói completamente. Os filisteus deixaram ali seus deuses, e então Davi deu ordem para que eles fossem queimados totalmente. Versículo 13. Os filisteus vieram outra vez
e tomaram o vale. E Davi consultou Deus novamente, mas Deus lhe disse: não os ataque, rodeie-os e aproxime-se deles defronte das árvores de bálsamo. E quando o seu coração ouvir o som da marcha no topo das árvores de bálsamo, mova-se e ataque, pois Deus irá adiante de você para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez como Deus havia ordenado que ele fizesse, e perseguiu e atacou o exército dos filisteus, desde Gibom até Gesser. E assim a fama de Davi espalhou-se por todos os países, e o Senhor fez que todas as nações o temessem. O versículo de número 15, eu quero que atentemos para ele hoje. Quando o seu coração ouvir o som da marcha no topo das árvores de bálsamo, mova-se e ataque. Amém? Esse é o texto para nós trabalharmos um pouco nesta manhã. Senhor, ministre no nosso coração, fale conosco, e em nome de Yeshua, que a tua palavra vá produzir resultado em nossas vidas. Amém, queridos? Israel sempre foi um povo cuja o coração de Deus se voltava. Através de Yeshua, nós também nos tornamos povo de Deus. Amém? Então, se o coração de Deus se volta para o povo de Israel, o coração de Deus também se volta para nós. Não somos judeus porque não nascemos em Israel, mas nós somos, e podemos declarar que nós somos como que israelitas, porque nós cremos no mesmo Deus de Israel. Amém? Servimos o mesmo Deus de Israel. Há judeus que não creem em Yeshua, há judeus que creem em Yeshua, e nós cremos em Yeshua. E através da crença, da confiança, através de acreditarmos na salvação que recebemos por meio do Filho de Deus, nós fomos então enxertados. Romanos 11 fala sobre isso. Nós fomos enxertados na mesma oliveira, na mesma confiança. Nós fomos enxertados e recebemos a mesma escritura, a mesma palavra que o povo de Israel, que o povo judeu. Não somos judeus porque somos brasileiros, mas somos israelitas porque somos enxertados na mesma palavra e recebemos o mesmo alimento que o povo de Deus. E, queridos, o povo de Deus, por mais que pela história nós podemos analisar, por mais que eles errassem muito, quando o Eterno ministrar no coração daquele povo, eles procuravam atentar para a palavra de Deus. Assim sou eu e você também. Amém? Nós devemos ser. Nós erramos muito, não é verdade? Nós falhamos muitas vezes. Mas o mesmo Deus que ministra o coração do seu povo Israel, é o mesmo que ministra também o nosso coração, com o desejo de que eu e você venhamos acertar. Então o Senhor nos mostra a mesma palavra. Ele diz: atente e abra o teu coração para isso. E se nós ouvirmos a voz do Senhor, amados, em nome de Yeshua, as coisas hão de acontecer na minha e na tua vida. Então olha só que fato curioso aqui. Eu até fiz 2 lives essa semana, para quem viu lá pelo Facebook. É curioso ver esse trecho de Davi, quando Davi ele vai consultar a Deus mediante uma peleja, uma guerra. Tem muita gente, querido, que espera a casa pegar fogo para depois consultar a Deus. Tem muitas pessoas que esperam, sabe, quando não tiver mais recurso. Aí muitas vezes até falam para nós, não que isso esteja errado. Pastor, eu não sei mais o que fazer. Aí a gente vai analisando e buscamos a direção de Deus juntos, para que o Senhor mostre, o que pode ser feito. Mas tem muita gente que espera o negócio se agravar ao extremo, para depois consultar a Deus. E Davi nos ensina algo interessante, que Davi está observando que os filisteus estão se levantando em guerra contra ele. E Davi, mesmo sendo um homem de guerra, de estratégias, Davi ele não chama os seus soldados, capitões, líderes, para dizer: vamos nos sentar e vamos aqui planejar
como é que será o nosso ataque de guerra contra os filisteus. Vamos nos preparar. Não, em vez de chamar os líderes, ele vai chamar o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos. Então Davi ele consulta a Deus e diz: Senhor, eu devo atacá-los? Aí a primeira instrução de Deus: sim, Davi, ataque-os. Ataque-os, porque eu darei vitória a você. E Davi ouve a direção de Deus e o faz. E verdadeiramente ele tem vitória. Todo aquele que ouve a voz do Senhor e a obedece. Amém? Deus ele há de abrir portas. Aleluia. A questão é a guerra. Ninguém, muitas vezes, não estão preparados ou querem enfrentar a guerra. Davi disse: Deus, eu devo ir? Posso falar uma coisa? Nós como brasileiros, sabe que nós muito aprendemos? Que Deus é que vai lutar por nós, que nós não precisamos ir. Deus consulta, ou melhor, Davi consulta a Deus, e Deus diz: vai, eu vou com vocês, eu estarei com vocês, eu vou lutar junto com vocês, mas vocês não vão deixar de batalhar, vocês não vão deixar de pegar a espada e de guerrear, vocês também estarão lá. E nós, com essa famosa teologia da prosperidade, amado, nós aprendemos como brasileiros. A nação brasileira muitas vezes tem aprendido o quê? É Deus que faz por nós. O nosso papel muitas vezes é só orar e jejuar, porque o resto é Deus que faz. Aquele que pede por uma porta de emprego, querido, se essa pessoa não se levantar e for entregar currículo e for numa agência e fazer o papel dela, muitas vezes essa porta de emprego pode nunca se abrir. A não ser que Deus tenha muita misericórdia mesmo e coloque uma pessoa no caminho dela e fala: olha, eu arrumei um emprego para você. Pode ir lá, você só vai lá para assinar. Deus está te dando mastigadinho. Tem muita gente que espera dessa forma. Não é verdade? Então Davi, primeiro ponto, ele consulta Deus, Deus direciona ele: vá, Davi, vocês vão para a guerra. Aí a segunda parte, a partir do versículo 13, fala que os filisteus novamente eles vão se levantar em guerra. Isso daqui para nós é fabuloso, porque todo cristão enfrenta guerras, não é verdade? Quantos já tiveram muitas vitórias na vida aqui? Aleluia. Amém? Deus já te abençoou muitíssimo, você já superou muitas coisas na tua vida. Amém? Mas deixa eu perguntar, e hoje você está travando uma nova batalha? Quantos estão passando por problemas hoje? Nova batalha. Amém? Eu aprendi que batalhas na vida nós vamos ter muitas, mas a guerra, ela já está vencida. Amém? As batalhas nós vamos enfrentar diversas, mas a guerra o Senhor já venceu por nós. E louvado seja Deus por isso. Então não desanime em meias guerras, ou melhor, em meias batalhas. Não desanime. Olhe para o Senhor e creia: a guerra já está vencida. A batalha, Deus está comigo no meu dia a dia, mas a guerra, o Senhor já estabeleceu vitória. Então os filisteus se reúnem novamente, e Davi olhando, Davi fala: novamente vai ter guerra. Deixa eu chamar os soldados, os líderes, e novamente nós vamos atacar eles. Foi assim que Davi agiu? Não. Davi ele fez o que? Davi novamente ele vai consultar a Deus. Novamente Davi vai consultar a Deus. Às vezes nós, quando temos muitas vitórias, às vezes a gente esquece de Deus, deixa Deus um pouquinho de lado, fala: já aprendi o caminho, eu vou fazendo, já sei como fazer, é só eu fazer assim, 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 eu sei que Deus está comigo. E Davi não faz isso, amados. Davi, ele consulta a Deus novamente, e curiosamente a palavra de Deus diz assim: mas Deus lhe disse. Esse mas aqui nos dá o sinal de que a instrução mudou. A estratégia não é mais a mesma. Davi tinha que estar agora atento à nova instrução de Deus. Os pequenos sinais que Deus estaria dando a Davi.
E, amado, é algo que para mim chama muita atenção. Eu não sei para os irmãos. Quem é que espera sinais para ficar olhando para as árvores, para ver se a árvore vai se balançar, bater um vento mais forte?